E se eu te dissesse que as cenas mais bizarras de O Exorcista realmente aconteceram com uma criança, mas a igreja tentou esconder? Provavelmente você já assistiu ao filme ou então já viu aquelas cenas icônicas da Regan girando a cabeça ou dela descendo as escadas de costas. Tenho certeza que esse filme deixou muita gente sem dormir. Mas o que a maioria não sabe é que ele foi baseado em um caso real, envolvendo um menino, um tabuleiro Ouija e demônios que o possuíram por meses. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Antes de começarmos, é preciso esclarecer que não existe um consenso sobre o nome real do menino, porque sua identidade foi mantida em sigilo, até mesmo porque ele era um garoto de apenas 13 anos na época. Alguns o chamam de Rob, Robert, Richard, Roland, então eu vou chamá-lo de Roland Du, que é o mais conhecido. Roland nasceu em 1º de junho de 1935. Ele morava com seus pais em Cottage City, uma pequena cidade em Maryland, nos Estados Unidos. Ele era descrito pelos colegas como um jovem hiperativo, que não prestava atenção nas aulas, gostava de fazer bagunça, mas convenhamos que é algo normal para um adolescente. Roland era filho único, então ele passava a maior parte do tempo dentro de casa sem ter com quem brincar. Mas ele tinha uma tia chamada Harriet, que era uma de suas pessoas favoritas. Algumas fontes dizem que a tia Harriet morava em St. Louis, outras dão a entender que moravam juntos na mesma casa, mas enfim. A Harriet se interessava muito por espiritualismo, pela conexão com os mortos, então ela ensinou várias dessas coisas ao Roland, como métodos para se conectar com os mortos, sendo um deles o tabuleiro Ouija. Nessa época, o espiritualismo e o tabuleiro Ouija ainda estavam muito em alta, principalmente por causa da guerra. Era algo meio que normal para a maioria das famílias. A família do Roland era luterana, sua tia Harriet também. Mesmo assim, ela realizava essas práticas espiritualistas. Bom, no final de 1948, a tia Harriet ensinou Roland a usar o tabuleiro Ouija, e os dois ficavam horas ali, supostamente conversando com espíritos dentro de casa. O Ouija se tornou uma espécie de hobby para eles, então eles brincavam todos os dias praticamente. Até que em 15 de janeiro de 1949, a mãe do Roland começou a ouvir alguns barulhos, como se fossem arranhões, vindos de dentro das paredes. A princípio, eles acharam que fosse apenas uma infestação de ratos, então chamaram um dedetizador, mas o profissional não encontrou nenhum tipo de praga na casa. Os pais passaram a acreditar que era o Roland fazendo algum tipo de pegadinha com eles, mas os arranhões evoluíram para fortes batidas, e eles não achavam mais que era o Roland fazendo aquilo, porque acontecia até mesmo quando ele não estava em casa. Cerca de 1 semana e meia depois que os barulhos começaram na casa, a tia de Roland faleceu, mas nenhuma fonte informa a causa da morte dela. Roland ficou muito deprimido porque a Harriet era sua tia favorita. Logo nos primeiros dias após o falecimento da Harriet, toda a família de Roland vivenciou coisas estranhas na casa, principalmente o Roland. Parecia que os barulhos estavam mais intensos no quarto dele. Eles ouviam pegadas muito fortes, como se tivessem várias pessoas andando no quarto dele. Além de batidas nas paredes e portas, os objetos eram arremessados e os móveis arrastados. A família imaginou que era o espírito da Harriet tentando se comunicar com eles, principalmente com Roland. Então, o Roland achou que seria melhor usar o tabuleiro Ouija para tentar falar com a tia falecida. Nem preciso dizer que não foi uma boa ideia, né? Certa noite, quando Roland deitou para dormir, sua cama começou a balançar de forma muito violenta. O colchão pulava, era algo muito bizarro e, da mesma forma que começou, parou de repente. Só que na mesma noite, ele foi acordado com o som de uma voz estridente. A partir de então, Roland passou a acordar gritando com aquela voz bizarra todas as noites, e eram gritos tão altos que os vizinhos escutavam.
As pessoas que passavam em frente à casa também ouviam as batidas nas paredes. E o pior é que as manifestações não aconteciam somente na casa do Roland, aconteciam também na escola. Alunos e professores viram quando livros e papéis foram arremessados misteriosamente da mesa do Roland. E uma vez eles viram a mesa e a cadeira que ele estava sentado deslizar, mas acharam que era o Roland fazendo aquilo, mesmo ele negando. Como ele já tinha a reputação de ser bem hiperativo, ninguém acreditou nele. Com essas coisas acontecendo, ele começou a sofrer bullying das outras crianças e parou de ir à escola. Em fevereiro de 1949, Roland passou a acordar de madrugada se debatendo e se contorcendo, e falando com uma voz que não era a dele. Ele também dizia que tinha pesadelos com demônios. Acreditando que Roland estivesse com alguma doença, seus pais o levaram a diversos médicos, incluindo psiquiatras. Ele fez vários exames, mas não foi diagnosticado nenhum tipo de problema com ele. Desesperados e sem ter a quem recorrer, os pais de Roland procuraram o reverendo Luther Milschutz, que era o pastor da igreja que a família frequentava. O pastor acreditava que talvez um poltergeist fosse o responsável pelos fenômenos. Então ele convidou Roland e os pais para passar alguns dias em sua casa. Assim ele poderia ter certeza se era um poltergeist ou não, e observar mais de perto. Então Roland e o pastor dormiram no mesmo quarto, e é dito que logo na primeira noite, a cama em que Roland estava começou a balançar. O pastor pediu para que Roland se deitasse na poltrona do outro lado do quarto, mas a poltrona balançou com tanta força que arremessou o garoto no chão. O pastor então colocou Roland deitado em um colchão ao lado da cama, mas antes de apagar as luzes, o colchão foi puxado para baixo da cama com o garoto em cima dele. Inclusive, Roland teria machucado o rosto ao bater na cama. O pastor Luther ficou com Roland por mais 4 dias e presenciou outras manifestações, como arranhões surgindo em frações de segundo no corpo dele e os móveis que se arrastavam sozinhos. O pastor chegou à conclusão de que aquele problema não era um poltergeist, mas sim algo espiritual. Então ele pediu para que a família voltasse para casa e também para procurar a ajuda de um padre católico. Eles entraram em contato com um padre chamado Edward Albert Hughes, e durante o encontro, o padre Hughes percebeu que a temperatura em qualquer cômodo em que Roland estivesse ficava muito fria. E quando Roland entrava naquele transe convulsivo, o cômodo ficava muito quente. O padre Hughes também presenciou Roland falando com uma voz muito diferente, e viu um telefone voar da mesa sem que ninguém tivesse o tocado. Então o padre concluiu que Roland estava possuído pelo próprio diabo após brincar com o tabuleiro Ouija. O padre Hughes então contatou o arcebispo Patrick de Washington para solicitar um exorcismo em Roland, mas a solicitação não foi aceita de imediato. Como eu disse aqui em outros casos, a Igreja Católica precisa de evidências de que a pessoa realmente está possuída para autorizar um exorcismo. E na época, na década de 40, era de certa forma mais fácil conseguir essa autorização, mas por algum motivo a Igreja ainda não estava convencida de que era um caso de possessão demoníaca. Então, entre o final de fevereiro e início de março de 1949, cerca de 3 meses depois do início das atividades paranormais, o padre Hughes internou Roland na ala psiquiátrica do Hospital Universitário de Georgetown, em Washington, para exames físicos e testes psicológicos. O padre Hughes tentou realizar um exorcismo enquanto Roland estava contido na maca. Mas tudo saiu de controle e Roland conseguiu se soltar, pegou uma mola da maca e feriu o padre Hughes, fazendo um corte nele do ombro até o pulso. O ferimento foi tão feio que o padre precisou passar por uma cirurgia de emergência e levou cerca de 100 pontos no braço. Depois desse incidente, Roland recebeu alta do hospital psiquiátrico e voltou para casa. O que é muito suspeito uma pessoa ter essa espécie de surto dentro de um hospital psiquiátrico, atacar outra pessoa a ponto dela precisar passar por uma cirurgia e ainda assim receber alta.
Eu achei meio suspeito, né? Mas vamos continuar. Depois dessa tentativa fracassada de exorcismo, as manifestações se tornaram muito piores. À noite, arranhões surgiram em seu peito e uma palavra escrita. A palavra era Louis. A família achou que fosse St. Louis, a terra natal de Harriet, tia de Roland que havia falecido. Eles entenderam que deveriam levá-lo até St. Louis, e como o pai do Roland tinha familiares na cidade, eles decidiram viajar e passar alguns dias por lá. Roland e a família chegaram em St. Louis em 8 de março. E durante o dia, Roland era um adolescente como qualquer outro. Ele brincava, conversava, mas quando anoitecia, tudo mudava. E não só ele, como a casa também. Eles ouviam barulhos de pegadas, gritos, objetos caindo, móveis se arrastando. Era um verdadeiro pesadelo. Esses tios de Roland eram muito católicos, então a prima dele pediu para que um padre chamado Raymond Bishop fosse até sua casa para conversar com Roland. Em 11 de março de 1949, o padre Raymond chegou na casa acompanhado de outro padre chamado William Bowerny. Os padres observaram Roland, rezaram com ele e foram embora por volta das 23 horas porque não presenciaram nenhuma atividade paranormal. Porém, assim que eles saíram, as manifestações começaram e os padres do lado de fora da casa puderam ouvir os barulhos. Então eles voltaram correndo para a casa e presenciaram todos aqueles fenômenos. O frasco de água benta que o padre tinha deixado na casa voou e bateu na parede. Os padres concluíram que realmente Roland estava possuído. Eles acreditavam que o demônio fingiu ser a tia Harriet para conseguir possuir o Roland. Eles então entraram em contato com o arcebispo Joseph Ritter para solicitar um exorcismo para Roland Du e contaram o que haviam acabado de presenciar. O arcebispo autorizou o exorcismo e pediu para que o padre William Bowerny realizasse, por mais que ele dissesse que não se sentia qualificado para o ritual. O arcebispo pediu que os padres mantivessem o caso em sigilo, e como forma de evidenciar tudo, o padre Raymond Bishop anotou todos os eventos em seu diário. Por isso temos tantas informações sobre esse caso, e essas informações também serviriam para auxiliar outros padres em futuros casos de possessão. Em 16 de março de 1949, o padre Bowerny, o padre Bishop e mais um seminarista chegaram na casa do tio de Roland, onde a família estava, para iniciar o exorcismo. Assim que as orações começaram, o comportamento do Roland mudou e as atividades na casa começaram. O exorcismo durou vários dias seguidos e o Roland teria sofrido bastante. Várias feridas começaram a se abrir em sua pele e ele gritava de dor. Os padres queriam que o demônio se revelasse para então expulsá-lo, o que não era uma tarefa fácil. Outros padres da igreja também foram até a casa para participar do exorcismo e também testemunharam coisas inexplicáveis. À medida que os dias iam se passando, Roland ficava cada vez mais violento. Ele ficava com uma força sobre-humana, algo muito anormal para um menino de 13 anos. Roland também teria ficado com os olhos verdes e com as pupilas iguais a de uma serpente. E isso me lembra muito o caso do Maurice Theriault, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link do vídeo no card aqui para vocês. Roland também gritava com uma voz muito grossa e vomitou algumas vezes. A cama onde ele estava teria levitado do chão por alguns segundos enquanto Roland dava risadas diabólicas. Os objetos no quarto também levitaram e a temperatura caía muito, mesmo que estivesse calor do lado de fora. De acordo com relatos, chegou a um ponto que o demônio fingia ter deixado o corpo do Roland, e ele ficava alguns dias sem nenhuma manifestação, e provavelmente era uma artimanha do demônio para enganar os padres. Só que depois o demônio voltava muito mais forte. Durante todo esse período, a família de Roland estava na casa, mas não participaram do exorcismo. No dia 23 de março de 1949, o padre Bowerny levou Roland para a reitoria da igreja de São Francisco Xavier, no campus da Universidade de St. Louis. Lá, ele começou a apresentar uma força sobre-humana, e precisaram de 4 pessoas para segurá-lo.
Mesmo assim, ele conseguia se soltar e agredir as pessoas. Os pais de Roland foram orientados a se batizar na Igreja Católica. Como eu disse anteriormente, eles eram luteranos. Talvez assim, ele se batizando, isso pudesse ajudar de alguma forma no exorcismo. Então, no dia 1º de abril, Roland foi levado até a igreja para o batismo. E precisaram de 3 pessoas para segurá-lo para que o padre pudesse concluir o batismo. Mas ainda assim, mesmo depois de batizado, a possessão continuou. A família retornou para Maryland e, juntamente com o padre, tentaram internar o Roland em vários hospitais. Ele estava muito ferido, debilitado e precisando de cuidados médicos urgentemente. Mas todos os hospitais em Maryland e Washington o recusaram. Eu fico me perguntando se um hospital realmente pode fazer isso, negar atendimento a uma pessoa que está claramente machucada. Enfim, eu acho isso muito estranho. No dia 10 de abril, depois de cerca de 4 meses e 26 exorcismos, os padres levaram Roland para o Hospital dos Irmãos Alexanos em St. Louis e finalmente o internaram. Lembrando que no meio dessas tentativas de interná-lo, os exorcismos continuaram. O Roland foi internado na ala psiquiátrica que era administrada por monges católicos que ajudavam pessoas com doenças mentais. Bom, as manifestações continuaram, os ataques continuaram. Roland foi visto levitando da cama e um dos monges tentou segurá-lo pelas pernas para fazê-lo descer. Mas não adiantou e ele continuou no ar por mais alguns minutos. No dia 16 de abril, depois de exatos 30 dias de exorcismos, um monge colocou uma estátua de São Miguel Arcanjo no quarto onde Roland estava. De acordo com o catolicismo, foi o arcanjo Miguel que derrotou Satanás antes que ele e outros anjos fossem banidos do céu. Inclusive, as orações de São Miguel Arcanjo são feitas durante os rituais de exorcismo. E parece que finalmente o exorcismo começou a apresentar resultados positivos. Os padres perceberam que todas as vezes que Roland voltava de um transe, ele começava a rezar, algo que ele não fazia antes. No dia 18 de abril, gente, vocês têm noção que se passaram mais de um mês nesse tormento? Meu Deus, coitado. Bom, em 18 de abril, os padres continuaram com o exorcismo e dessa vez colocaram medalhas religiosas no pescoço de Roland, e ele começou a reclamar que estavam queimando sua pele. Mesmo assim, os padres não tiraram as medalhas e colocaram um crucifixo na mão do Roland, e ele começou a ter uma convulsão. De acordo com o diário do padre Bishop, eles tentaram fazer o demônio se identificar, mas o demônio reagia cada vez mais, falando coisas absurdas através do Roland. Até que, de repente, a convulsão de Roland cessou, e ele deitou suavemente na cama e com uma voz calma disse: "Satanás, Satanás, eu sou São Miguel, e ordeno a você, Satanás, e aos outros espíritos malignos que deixem esse corpo em nome de Dominus imediatamente." Em seguida, Roland teve uma convulsão muito mais forte do que ele tinha habitualmente durante o exorcismo. E durante essa convulsão, ele teve uma visão de um homem segurando uma espada, e esse homem empurrava criaturas demoníacas para o inferno. Os padres acreditavam que ele teria visto São Miguel Arcanjo lutando contra os demônios que estavam dentro dele. Depois de cerca de 8 minutos de convulsões, Roland se acalmou e disse para o padre Bishop que tudo tinha acabado. Mas os padres ainda não acreditavam. Para eles, poderia ser o demônio tentando confundi-los. Então permaneceram vigiando Roland. Naquela noite, Roland dormiu profundamente. O padre Bauer pediu a Deus um sinal de que o exorcismo teria funcionado. Então, nesse mesmo instante, todos ouviram um estrondo muito forte no prédio. O padre entendeu como um sinal divino de que o tormento de Roland havia chegado ao fim. Roland permaneceu em observação no hospital por mais algumas semanas antes de retornar para casa em Maryland. Ele voltou para a escola, voltou a viver normalmente e continuou trocando cartas com os padres. Desde então, nunca mais presenciou nada sobrenatural. Os relatórios desse exorcismo permanecem nos arquivos do Vaticano. O caso foi presenciado por 48 testemunhas oculares que precisaram assinar um documento eclesiástico confirmando as atividades paranormais em torno de Roland Doe.
Em 2021, de acordo com o jornal Skeptical Inquirer, o nome verdadeiro de Rowland era Ronald Edwin Hunkler, e ele teria falecido em maio de 2020 vítima de um AVC aos 86 anos. Rowland permaneceu católico, fez faculdade, casou e teve 3 filhos. Um de seus filhos se chama Michael, em homenagem a São Miguel Arcanjo. Rowland, inclusive, teria se tornado um engenheiro aeroespacial e trabalhou na NASA por cerca de 40 anos. Em 1978, 29 anos após o exorcismo de Rowland, a ala psiquiátrica do hospital onde foi realizado o exorcismo estava para ser demolida. Mas antes da demolição, operários encontraram uma sala trancada no 5º andar. Depois de arrombar a porta, eles encontraram uma cópia do diário de 29 páginas do Padre Bishop. Provavelmente você deve estar se perguntando como esse diário foi descoberto em 78, se anos antes o filme Exorcista já tinha sido lançado. Eu fiz essa mesma pergunta e fui pesquisar porque vocês sabem que eu não gosto de deixar pontas soltas na história. Pois bem, William Peter Blatty, a mente por trás de O Exorcista, soube do caso do Rowland enquanto ainda estudava na Universidade de Georgetown, em Washington. Na época, o caso do Rowland saiu no jornal The Washington Post, quando noticiaram que havia um menino em Maryland que estava possuído e passando por rituais de exorcismo. Então, William Peter Blatty foi investigar, ele foi atrás de testemunhas oculares, coletou relatos e teve acesso a essa cópia do diário do Padre Bishop. Nos anos 60, ele começou a escrever o livro, que só foi lançado em maio de 1971. Nem é preciso dizer que esse livro foi um sucesso, permaneceu na lista dos mais vendidos do New York Times por 57 semanas. Então decidiram transformar o livro em filme, que foi lançado em dezembro de 1973 nos Estados Unidos. O filme O Exorcista foi um marco do cinema e consolidou o gênero de terror sobrenatural não só em Hollywood, como no mundo inteiro. O filme gerou uma enorme comoção, as pessoas desmaiavam durante o filme, passavam mal, vomitavam, tudo isso por conta daqueles efeitos que pra gente hoje soa até como engraçado, mas pra época foi algo inusitado. Sem falar que o número de pessoas procurando a igreja na época aumentou absurdamente porque elas tinham medo de serem possuídas assim como no filme. Uma perguntinha básica, você já assistiu o filme? Se sim, ficou com medo? Como foi sua experiência? Me conta aí. Eu lembro que eu assisti quando eu era criança e não fiquei com medo na hora, mas eu dormi com as luzes acesas. E eu preciso confessar que até hoje O Exorcista pra mim é o melhor filme de terror de todos os tempos. Ninguém conseguiu superar essa marca, pelo menos de terror sobrenatural. O Exorcista concorreu a 10 categorias no Oscar, incluindo a de melhor filme, mas levou apenas 2, de melhor roteiro e melhor som. O filme também foi marcado por tragédias e supostas atividades paranormais. O set da casa da Regan pegou fogo, mas o quarto onde ocorriam as possessões não foi atingido. 9 pessoas ligadas ao filme faleceram de forma suspeita, incluindo os atores Jack McGowan e Vasiliki Moliaros, o avô de Linda Blair, um segurança no set e um especialista em efeitos especiais. A atriz Ellie Burstyn, que fazia a mãe da Regan no filme, teve uma lesão permanente na coluna vertebral durante a gravação da cena onde ela aparece sendo arremessada no chão. E a atriz Linda Blair, que interpreta a Regan, sofreu uma fratura na lombar enquanto gravava a cena em que levitava na cama. O equipamento que aprendia deu uma parada brusca, fazendo com que ela se lesionasse. Essa fratura causou problemas de saúde a longo prazo para a atriz, resultando no desenvolvimento de escoliose anos depois. Os gritos de dor da Regan na cena em que ela convulsiona na cama são reais e foram incluídos na versão final do filme, pois os produtores perceberam que a atriz estava machucada de verdade naquele momento e não atuando. O ator Paul Bateson, que fez uma breve aparição no filme como técnico de raio-x, foi condenado anos depois por múltiplos assassinatos. Com tantas coisas bizarras acontecendo, é impossível não acreditar que o filme estivesse amaldiçoado de alguma forma. O pessoal da produção ficou com tanto medo que pediram a um padre para abençoar o set. Mais uma coisa que o filme não fala é do demônio que possui a Regan.
Será que ele seria o causador da maldição no set do filme e o responsável por tantas mortes? Apesar de aparecer muito brevemente no filme, o demônio que está possuindo a Regan se chama Pazuzu e seu nome é revelado apenas no segundo filme. Ele é o rei dos demônios na mitologia assíria e babilônica, e mesmo sendo um espírito maligno, era utilizado em amuletos protetores para afastar outros demônios. Outros filmes do Exorcista foram lançados ao longo dos anos, mas todos foram um fracasso. Eu confesso que gostei bastante do Exorcista 3, lançado em 1990, e esse filme tem um jumpscare que quase me fez cuspir o coração, que é a cena do hospital. Apesar de não ser tão bom quanto o primeiro, ainda assim é um bom filme. Um novo filme do Exorcista está previsto para lançar em março de 2027, dirigido pelo Mike Flanagan, de A Maldição da Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. Vamos ver se esse vai ser mais um fracasso, assim como os outros. Se você gosta do caso em torno do Exorcista, eu vou deixar aqui a recomendação de 2 documentários para vocês assistirem. O primeiro é um documentário lançado em 2020 chamado Roland Do, a verdadeira história de O Exorcista, que conta em detalhes a possessão do Roland com entrevistas e reconstituições do exorcismo. O segundo é um documentário lançado em 2010 chamado The Haunted Boy, The Secret Diary of the Exorcist, focado nos relatos descritos no diário do padre William Baldern. Lindezos, esse caso é bem complexo de se opinar. Tudo indica que realmente foi um caso de possessão. Se realmente foi uma possessão, será que realmente foi daquele jeito todo, sabe? Porque eu já vi alguns padres exorcistas falando que a possessão demoníaca não é como a gente vê nos filmes, e alguns até utilizam o filme Exorcista como exemplo, para dizer que não é daquele jeito, sabe? Eu nunca presenciei nada parecido e nem quero, então fica difícil dizer. Pode ser também que tenha sido um caso de surto psiquiátrico, não sei, até mesmo porque naquela época, década de 40, a psiquiatria ainda estava engatinhando, então não dá para descartar essa possibilidade. Enfim, eu quero muito saber o que você achou desse caso, se você acha que realmente tudo foi real ou muita coisa foi inventada. Comenta aí pra mim. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.